Bom dia, querido irmão, querida irmã. Que alegria poder estar contigo neste novo amanhecer que o Senhor nos concedeu. Hoje quero te convidar para algo que vai revolucionar completamente a forma como vives cada dia. Começar colocando Deus em primeiro lugar, conforme Mateus capítulo 6, versículo 33 nos ensina. Quantas vezes acordas e já te sentes sobrecarregado com tudo o que tens de fazer? Quantas vezes a ansiedade te domina antes mesmo de saíres da cama? Existe um segredo poderoso que pode transformar esta realidade. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas te serão acrescentadas. Esta promessa não é apenas uma frase bonita, é a chave mestra para uma vida ordenada, próspera e cheia de paz. Quando colocas Deus em primeiro lugar logo pela manhã, Ele assume o controle do teu dia inteiro. Cada decisão, cada conversa, cada desafio passa a ter a direção do céu. Se hoje acordas confuso sobre prioridades, se sentes que tua vida está desordenada, se precisas de sabedoria divina para organizar tuas responsabilidades, então esta oração é especialmente para ti. Escreve nos comentários Deus em primeiro lugar e junta-te a esta família de fé que decide a cada manhã entregar tudo nas mãos do Senhor. Fica comigo até o final, porque vais experimentar como a presença de Deus pode ordenar cada área da tua vida neste momento sagrado. Buscar primeiro o reino de Deus não é apenas uma recomendação, é o fundamento para uma vida verdadeiramente abençoada. Quando Jesus nos ensina em Mateus capítulo 6, versículo 33, a buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, Ele está nos revelando a ordem correta das prioridades. Muitas pessoas vivem em caos porque inverteram esta ordem, colocando o trabalho em primeiro lugar, o dinheiro em primeiro lugar, os relacionamentos em primeiro lugar. Mas quando Deus ocupa o trono do nosso coração logo pela manhã, tudo o mais encontra o seu devido lugar. Pensa em como Salomão pediu sabedoria acima de riquezas, e Deus lhe deu ambas abundantemente. Quando priorizamos o que é eterno, o temporal é organizado por mãos divinas. Esta é uma promessa que atravessa gerações. Não estamos a falar de negligenciar responsabilidades, mas sim de estabelecer a base certa. Quando oras pela manhã e entregas o teu dia a Deus, Ele assume o comando. As reuniões que parecem impossíveis tornam-se produtivas. As conversas difíceis fluem com graça. As soluções que não conseguias ver aparecem claramente. Deus não apenas abençoa o teu dia, Ele o ordena do princípio ao fim. A palavra de Deus está repleta de exemplos de pessoas que colocaram o Senhor em primeiro lugar e viram suas vidas transformadas. Daniel, mesmo enfrentando a ameaça de morte, mantinha sua rotina de oração 3 vezes ao dia. Ele buscava primeiro a Deus, e Deus fechou a boca dos leões. Davi, antes de qualquer batalha, consultava o Senhor. Ele buscava primeiro a direção divina, e Deus lhe dava vitórias impossíveis. Maria, a mãe de Jesus, escolheu assentar-se aos pés do Mestre, enquanto Marta se afligia com muitas tarefas. Jesus disse que Maria escolheu a melhor parte. Há uma diferença tremenda entre estar ocupado e estar produtivo sob a direção de Deus. Quando buscas primeiro o reino, não apenas trabalhas mais, trabalhas melhor. Não apenas vives mais tempo, vives com mais propósito. Cada momento ganha significado eterno. As Escrituras prometem, em Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6, que se confiarmos no Senhor de todo o nosso coração e não nos apoiarmos em nosso próprio entendimento, se em todos os nossos caminhos o reconhecermos, Ele endireitará as nossas veredas. Esta é a vida ordenada que Deus deseja para ti. Ordenar o dia sob a direção de Deus significa viver com paz, mesmo em meio ao caos externo.
Significa ter clareza quando outros estão confusos, ter força quando outros estão fracos, ter esperança quando outros desesperam. Isto não acontece por acaso. Acontece quando deliberadamente escolhes começar o dia na presença do Senhor. Bem assim como Jesus, mesmo com multidões clamando por ele, levantava-se de madrugada para orar. Marcos, capítulo 1, versículo 35, nos conta que Jesus saía, enquanto ainda estava escuro, para lugares solitários e ali orava. Se o próprio Filho de Deus precisava deste tempo de comunhão com o Pai, quanto mais nós, quando imitamos este exemplo, algo sobrenatural acontece. A ansiedade dá lugar à confiança, a pressa dá lugar ao ritmo certo, a confusão dá lugar à direção clara. Deus não apenas abençoa o que fazemos, Ele nos mostra o que fazer. Não apenas nos dá forças para caminhar, Ele nos mostra o caminho. Hoje é o dia de estabelecer esta prioridade. Hoje é o dia de declarar que nada, absolutamente nada, será mais importante do que buscar primeiro o reino de Deus. E quando fizeres isto, prepara-te para ver como Ele ordenará cada detalhe do teu dia de forma maravilhosa. Vamos orar. Pai amado, Senhor do céu e da terra, neste momento sagrado nos apresentamos diante do teu trono de graça com corações gratos e reverentes. Reconhecemos que Tu és o Criador de todas as coisas, o sustentador da nossa vida, aquele que conhece cada detalhe do nosso ser. Hoje, Senhor, vimos buscar-te em primeiro lugar, conforme a Tua palavra nos ensina. Declaramos que nada é mais importante do que a Tua presença, nada é mais urgente do que a Tua vontade, nada é mais necessário do que o Teu reino em nossas vidas. Perdoa-nos, Senhor, pelas vezes em que invertemos as prioridades, colocando nossas preocupações acima da Tua glória, nossos planos acima dos Teus propósitos. Hoje fazemos um compromisso novo, uma aliança fresca contigo. Queremos viver segundo Mateus capítulo 6, versículo 33, buscando primeiro o Teu reino e a Tua justiça, confiando que todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Senhor, toma o controle deste dia, assume a direção de cada hora, de cada minuto, de cada segundo, que nada aconteça em nossas vidas sem passar pelo filtro da Tua vontade perfeita. Pai, pedimos que ordenes as nossas prioridades neste dia. Mostra-nos o que é realmente importante e o que é apenas urgente, mas não essencial. Dá-nos sabedoria para distinguir entre o que vem de Ti e o que vem das pressões do mundo. Que não sejamos arrastados pela corrente das expectativas alheias, mas que permaneçamos firmes na Tua vontade. Senhor, ordena as nossas agendas, que cada compromisso que assumimos hoje esteja alinhado com o Teu propósito para nós. Se há reuniões que não devemos ter, fecha as portas. Se há conversas que precisamos ter, abre os caminhos. Que não percamos tempo com o que não edifica, mas que investimos cada momento naquilo que tem valor eterno. Pai, ordena os nossos pensamentos desde o momento em que acordamos. Que a primeira coisa que venha à nossa mente seja a Tua bondade, a Tua fidelidade, as Tuas promessas. Expulsa todo pensamento de ansiedade, todo raciocínio de medo, toda imaginação negativa. Enche a nossa mente com a Tua verdade, com a Tua paz, com a Tua esperança. Senhor, ordena as nossas palavras hoje, que cada frase que sair dos nossos lábios seja temperada com sal, cheia de graça, edificante e verdadeira. Guarda a nossa boca de reclamações, de críticas destrutivas, de fofocas, de mentiras. Que falemos bênçãos sobre as pessoas, que pronunciemos palavras de vida, que declaremos as Tuas promessas. Pai, ordena os nossos relacionamentos neste dia. Se há alguém com quem precisamos nos reconciliar, dá-nos coragem e humildade. Se há alguém a quem precisamos perdoar, liberta o nosso coração. Se há alguém que precisa ouvir uma palavra de encorajamento nossa, mostra-nos quem é e o que dizer.
Que sejamos instrumentos da tua paz em cada interação. Senhor, ordena as nossas emoções. Sabemos que este dia pode trazer surpresas, desafios, notícias inesperadas. Mas pedimos que o nosso coração permaneça ancorado em Ti, que a alegria do Senhor seja a nossa força, que a Tua paz guarde o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Que não sejamos governados por sentimentos passageiros, mas pela verdade eterna da Tua palavra. Pai, ordena o nosso trabalho hoje. Abençoa cada tarefa que realizarmos, cada projeto que tocarmos, cada responsabilidade que assumirmos. Que façamos tudo como para Ti e não para os homens. Dá-nos excelência sem perfeccionismo, dedicação sem escravidão, produtividade sem estresse. Que o nosso trabalho seja um ato de adoração. Senhor, ordena as nossas finanças neste dia. Que saibamos administrar com sabedoria o que nos confiaste. Se há despesas a fazer, guia-nos. Se há investimentos a considerar, ilumina-nos. Se há dívidas a pagar, provê os meios. Ensina-nos a ser generosos sem sermos imprudentes, a poupar sem sermos avarentos, a confiar em Ti como a nossa fonte verdadeira. Pai, ordena a nossa saúde hoje. Toca o nosso corpo com o Teu poder restaurador. Se há dor, traz alívio. Se há cansaço, renova as forças. Se há enfermidade, manifesta a Tua cura. Que cuidemos bem do templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo, alimentando-nos adequadamente, descansando o necessário, movendo-nos com sabedoria. Senhor, ordena os nossos passos hoje. Que não andemos em caminhos tortuosos, mas que sigamos as veredas da justiça. Se há lugares onde não devemos ir, fecha as portas. Se há lugares onde precisamos estar, abre os caminhos. Que cada passo que dermos seja dirigido por Ti. Pai, ordena as nossas decisões neste dia. Desde as mais simples até as mais complexas, queremos decidir sob a Tua orientação. Dá-nos discernimento para escolher o certo, coragem para rejeitar o errado, paciência para esperar o Teu tempo. Que nenhuma decisão seja tomada na pressa ou na pressão, mas na paz da Tua presença. Senhor, ordena os nossos encontros hoje. As pessoas com quem nos cruzaremos não são coincidências, são encontros divinos. Prepara-nos para ser bênção em cada interação. Se há alguém que precisa ouvir sobre Ti através de nós, abre a oportunidade. Se há alguém que precisa de ajuda prática, mostra-nos como servir. Que sejamos Tuas mãos e Teus pés neste mundo. Pai, ordena o nosso lar hoje, que a paz de Cristo reine em nossa casa. Se há conflitos, traz reconciliação. Se há mal-entendidos, traz clareza. Se há distância emocional, traz proximidade. Abençoa cada membro da nossa família. Protege os nossos filhos na escola, guarda o nosso cônjuge no trabalho, cuida dos nossos pais onde quer que estejam. Que o nosso lar seja um pedaço do céu na terra. Senhor, ordena o nosso testemunho hoje, que a nossa vida fale mais alto do que as nossas palavras. Que as pessoas vejam Cristo em nós, através das nossas atitudes, das nossas reações, das nossas escolhas. Que não sejamos pedra de tropeço para ninguém, mas ponte que leva as pessoas a Ti. Que o nosso caráter honre o Teu nome em cada situação. Pai, ordena os nossos estudos se estamos em processo de aprendizado. Dá-nos capacidade de compreensão, memória excelente, concentração profunda. Ajuda-nos a absorver o conhecimento necessário, a desenvolver as habilidades requeridas, a crescer em sabedoria. Que aprendamos não apenas para nosso benefício, mas para sermos úteis no Teu reino. Senhor, ordena a nossa vida espiritual hoje. Que tenhamos fome e sede da Tua palavra. Que não passemos este dia sem ler as Escrituras, sem meditar nos Teus ensinamentos, sem orar continuamente. Aviva a chama do Espírito Santo em nós.
que não vivamos de experiências passadas, mas que busquemos renovação constante da Tua presença. Pai, ordena as nossas tentações hoje. Sabemos que o inimigo anda ao redor buscando a quem possa devorar, mas confiamos na Tua proteção. Quando a tentação vier, dá-nos a saída que prometeste, fortalece-nos para resistir ao diabo e ele fugirá de nós. Que sejamos mais do que vencedores através de Cristo que nos amou. Senhor, ordena os nossos ministérios e chamados. Se Tu nos confiaste um dom, ajuda-nos a usá-lo fielmente. Se há uma missão que devemos cumprir, dá-nos recursos e coragem. Que não enterremos os talentos que nos deste, mas que os multipliquemos para a Tua glória. Usa-nos como instrumentos nas Tuas mãos para edificar o Teu reino. Pai, ordena os nossos sonhos e projetos. Se há planos que vêm de Ti, prospera-os. Se há ideias que não se alinham com a Tua vontade, revela-nos. Ajuda-nos a não desperdiçar energia em coisas que não têm o Teu aval. Que investimos nosso tempo, talento e recursos naquilo que produzirá frutos eternos. Senhor, ordena as nossas lutas hoje. Se enfrentamos batalhas espirituais, reveste-nos com a armadura completa de Deus. Se enfrentamos desafios práticos, dá-nos estratégias do céu. Se enfrentamos oposição, que a Tua força se aperfeiçoe em nossa fraqueza. Que saibamos que a batalha não é nossa, mas Tua. Pai, ordena os nossos medos e ansiedades. Quando o medo bater a porta, que a fé abra e não encontre ninguém. Quando a ansiedade tentar dominar nossos pensamentos, que a Tua paz, que excede todo o entendimento, guarde nosso coração. Ensinaste-nos a não nos preocuparmos com o amanhã, pois cada dia tem o seu próprio mal. Ajuda-nos a viver um dia de cada vez, confiando que és Tu quem segura o nosso futuro. Senhor, ordena as surpresas que este dia pode trazer. Se vierem boas notícias, que saibamos dar-Te a glória. Se vierem desafios inesperados, que tenhamos fé para enfrentá-los. Se vierem oportunidades novas, que tenhamos sabedoria para discerni-las. Prepara-nos para o que ainda não sabemos que virá, mas que Tu já conheces desde antes da fundação do mundo. Pai, ordena os nossos relacionamentos familiares com maior profundidade. Se há feridas antigas que precisam de cura, toca-as com o Teu bálsamo. Se há palavras não ditas que precisam ser expressas, dá-nos coragem. Se há perdão que precisa ser concedido ou pedido, humilha o nosso coração. Que a nossa família seja fortalecida pela Tua graça hoje. Senhor, ordena as nossas amizades. Mostra-nos quem são os amigos verdadeiros que devemos cultivar e quem são as companhias que nos afastam de Ti. Dá-nos discernimento para investir nos relacionamentos certos. Faz-nos amigos leais, confidentes confiáveis, irmãos verdadeiros. Que sejamos ferro que afia ferro. Pai, ordena a nossa alimentação hoje. Ajuda-nos a comer com equilíbrio, nem em excesso nem em falta. Que cuidemos do nosso corpo como templo Teu. Abençoa o alimento que consumiremos, que ele nutra e fortaleça o nosso corpo. Que tenhamos disciplina para fazer escolhas saudáveis sem cair em extremos. Senhor, ordena o nosso descanso. Se precisamos de sono, ajuda-nos a dormir bem esta noite. Se precisamos de momentos de pausa durante o dia, mostra-nos quando parar. Ensina-nos que descansar não é preguiça quando feito no tempo certo, mas sabedoria. Que saibamos equilibrar trabalho e descanso conforme o Teu design. Pai, ordena a nossa generosidade hoje. Se cruzarmos com alguém em necessidade, toca o nosso coração para ajudar. Se houver oportunidade de dar, liberta-nos da avareza. Se alguém pedir emprestado, dá-nos sabedoria para saber quando e como ajudar. Que sejamos canais da Tua provisão para outros. Senhor, ordena os nossos talentos e habilidades, que usemos cada dom que nos deste para o Teu propósito. Se sabemos cantar,
que louvemos. Se sabemos ensinar, que edifiquemos. Se sabemos servir, que ajudemos. Que nenhum talento fique ocioso, mas que tudo seja usado para a tua glória. Pai, ordena a nossa paciência hoje. Sabemos que enfrentaremos situações que testarão a nossa capacidade de esperar, de tolerar, de perseverar. Dá-nos a paciência que vem do Espírito Santo. Que não percamos a calma no trânsito, na fila, nas demoras inevitáveis. Que saibamos que o teu tempo é perfeito. Senhor, ordena a nossa gratidão neste dia. Que não passemos nenhuma hora sem reconhecer alguma bênção tua. Que os nossos olhos estejam abertos para ver as tuas misericórdias que se renovam cada manhã. Que o nosso coração transborde de ação de graças. Que a reclamação não encontre lugar em nossos lábios. Pai, ordena os nossos momentos de lazer. Se tivermos tempo livre, ajuda-nos a usá-lo de forma que nos restaure e nos aproxime de ti. Que não desperdicemos horas em coisas vazias que não edificam. Que saibamos descansar de forma saudável, recriar-nos de forma construtiva, divertir-nos de forma pura. Senhor, ordena as nossas finanças com ainda mais detalhes. Se há contas a pagar hoje, provê os recursos. Se há salários a receber, que cheguem no tempo certo. Se há negociações financeiras, dá-nos sabedoria. Protege-nos de gastos desnecessários, de dívidas imprudentes, de investimentos arriscados. Que sejamos mordomos fiéis do que nos confiaste. Pai, ordena a nossa criatividade hoje. Se precisamos resolver problemas, dá-nos ideias inovadoras. Se precisamos criar algo, inspira-nos. Se precisamos encontrar soluções, ilumina a nossa mente. Tu és o Criador Supremo e nos fizeste à tua imagem. Liberta a criatividade que colocaste em nós para ser usada hoje. Senhor, ordena os nossos limites hoje. Ensina-nos a dizer não quando necessário, a estabelecer fronteiras saudáveis, a não nos sobrecarregar com compromissos além da nossa capacidade. Dá-nos sabedoria para saber o que aceitar e o que recusar, que não vivamos para agradar as pessoas, mas para Ti agradar. Pai, ordena a nossa humildade neste dia. Se recebermos elogios, que saibamos dar-te a glória. Se formos criticados injustamente, que saibamos perdoar. Se cometermos erros, que tenhamos coragem de reconhecê-los. Que não sejamos orgulhosos, nem nos consideremos superiores a ninguém. Lembra-nos de que tudo o que temos e somos vem de Ti. Senhor, ordena os nossos conflitos se eles surgirem. Dá-nos sabedoria para lidar com desavenças, mal-entendidos, confrontos. Que busquemos sempre a paz sem comprometer a verdade. Que saibamos quando falar e quando calar, quando confrontar e quando perdoar, quando lutar e quando ceder. Que sejamos pacificadores conforme Tu nos chamaste para ser. Pai, ordena a nossa esperança hoje. Se as circunstâncias parecerem desanimadoras, lembra-nos das Tuas promessas. Se o caminho parecer escuro, acende a luz da Tua palavra. Se a jornada parecer longa, renova as nossas forças. Que a nossa esperança não esteja nas circunstâncias mutáveis, mas em Ti que és imutável. Senhor, ordena o nosso perdão hoje. Se há mágoas que ainda carregamos, liberta-nos. Se há ressentimentos que envenenam o nosso coração, cura-nos. Se há pessoas que nos feriram e ainda não perdoamos, dá-nos graça para soltar. Que compreendamos que perdoar não é justificar o erro do outro, mas libertar-nos da prisão da amargura. Pai, ordena a nossa obediência hoje. Quando ouvimos a Tua voz, através da palavra, do Espírito Santo ou das circunstâncias, que tenhamos prontidão para obedecer, que não sejamos apenas ouvintes da palavra, mas praticantes, que a nossa obediência não seja por medo, mas por amor, que façamos a Tua vontade com alegria. Senhor, ordena os nossos arrependimentos se necessário, se pecamos que tenhamos convicção rápida.
Se erramos, que tenhamos humildade para reconhecer. Se nos desviamos, que tenhamos coragem para voltar. Que o arrependimento genuíno produza mudança real em nossas vidas. Que não pequemos deliberadamente presumindo da tua graça. Pai, ordena a nossa adoração hoje. Que não passemos este dia sem te louvar, sem te exaltar, sem te engrandecer. Que a adoração não se limite a músicas, mas que seja um estilo de vida. Que cada respiração seja um louvor, cada ação uma oferta, cada pensamento uma adoração. Que vivamos em atitude constante de reverência a Ti. Senhor, ordena os nossos jejuns se for o caso. Se há algo que precisamos buscar em jejum, dá-nos disciplina. Se há fortalezas que só caem com oração e jejum, mostra-nos. Que saibamos usar esta arma espiritual poderosa quando necessário. Que o jejum não seja para impressionar pessoas, mas para nos aproximar de Ti. Pai, ordena a nossa perseverança hoje. Se as coisas não saírem como planejamos, que não desistamos. Se enfrentarmos oposição, que permaneçamos firmes. Se a vitória demorar, que continuemos lutando. Que saibamos que aquele que perseverar até o fim será salvo. Dá-nos resistência espiritual, emocional e física para completar a jornada. Senhor, ordena as nossas palavras de fé hoje. Que declaremos as Tuas promessas sobre as nossas vidas. Que falemos vida e não morte, bênção e não maldição, vitória e não derrota. Que a nossa boca seja instrumento de edificação. Que as palavras que saírem dos nossos lábios estejam alinhadas com a Tua palavra. Que profetizemos o nosso futuro conforme o Teu plano. Pai, ordena a nossa sensibilidade espiritual hoje. Que tenhamos ouvidos atentos para ouvir a Tua voz. Que tenhamos olhos abertos para ver as Tuas obras. Que tenhamos coração receptivo para perceber as Tuas direções. Que não sejamos insensíveis aos Teus sinais, surdos aos Teus chamados, cegos às Tuas manifestações. Senhor, ordena os nossos investimentos de tempo hoje. Cada minuto é precioso e não volta. Ajuda-nos a usar o tempo com sabedoria. Que não o desperdicemos em coisas fúteis, mas que o investimos no que tem valor eterno. Que saibamos equilibrar trabalho, família, ministério, descanso e lazer de forma saudável e produtiva. Pai, ordena as nossas reações às injustiças se as enfrentarmos. Quando formos tratados injustamente, que respondamos com graça. Quando virmos outros sendo maltratados, que tenhamos coragem para defender, que sejamos instrumentos da Tua justiça sem cairmos em vingança. Que confiemos que Tu és o justo juiz que acerta todas as contas. Senhor, ordena a nossa visão para este dia. Que não vejamos apenas com os olhos naturais, mas com os olhos da fé. Que enxerguemos possibilidades onde outros veem impossibilidades. Que vejamos soluções onde outros veem problemas. Que percebamos a Tua mão agindo mesmo quando as circunstâncias parecem contrárias. Abre os nossos olhos espirituais. Pai, ordena cada detalhe deste dia que ainda não mencionamos. Tu conheces as especificidades da vida de cada pessoa que ora agora. Tu sabes dos desafios únicos, das necessidades particulares, das situações específicas. Intervém em cada uma delas. Que nada escape ao Teu cuidado. Que cada área da nossa vida seja tocada pela Tua mão ordenadora. Senhor, declaramos que este dia pertence a Ti. Não é o nosso dia, é o Teu dia. Não vivemos para nós mesmos, mas para Ti. Que tudo o que acontecer hoje contribua para o Teu propósito eterno. Que no final do dia possamos olhar para trás e ver as Tuas digitais em cada momento. Que adormeçamos em paz, sabendo que cumprimos a Tua vontade. Ordena, Senhor, ordena tudo em nossas vidas hoje. Amém e amém. Pai Celestial,
Continuamos esta oração pedindo que ordenes especificamente a área da nossa saúde mental hoje. Vivemos em tempos de grande pressão psicológica e emocional. Guarda a nossa mente de pensamentos obsessivos, de preocupações paralisantes, de medos irracionais. Traz equilíbrio químico ao nosso cérebro se houver desequilíbrios. Cura traumas antigos que ainda afetam o nosso presente. Liberta-nos de ansiedade generalizada, de depressão, de síndrome do pânico. Que a tua paz sobrenatural guarde a nossa mente. Se precisamos de ajuda profissional, dirige-nos aos profissionais certos. Que não tenhamos vergonha de buscar apoio quando necessário. Senhor, remove o estigma em relação à saúde mental. Que compreendamos que cuidar da mente é tão importante quanto cuidar do corpo. Fortalece-nos emocionalmente para enfrentar os desafios deste dia. Senhor, ordena as nossas metas e objetivos. Se há sonhos que colocaste no nosso coração, reaviva-os. Se há metas que estabelecemos, mas abandonamos, renova a motivação. Ajuda-nos a definir objetivos claros, mensuráveis, alcançáveis, relevantes e temporais. Que não vivamos à deriva sem direção, mas que tenhamos propósito claro. Dá-nos disciplina para trabalhar consistentemente em direção aos nossos objetivos, que celebremos cada pequena vitória no caminho. Pai, ordena a nossa vida profissional com mais detalhes. Se estamos empregados, abençoa o nosso desempenho. Que sejamos funcionários exemplares, que cheguemos no horário, que cumpramos as responsabilidades, que excedamos expectativas. Se estamos desempregados, abre portas de oportunidade. Dirige-nos às vagas certas, prepara-nos para as entrevistas, favorece-nos diante dos recrutadores. Se somos empresários, prospera os nossos negócios. Traz clientes, aumenta as vendas, multiplica os lucros. Dá-nos estratégias inovadoras para crescer. Pai, ordena as nossas redes sociais e o uso da tecnologia hoje. Que não sejamos escravos dos dispositivos eletrônicos. Ajuda-nos a usar a tecnologia como ferramenta e não como amo. Se passamos tempo demais em redes sociais, dá-nos autocontrole. Se comparamos a nossa vida com a dos outros online, liberta-nos dessa armadilha. Que postemos coisas que edificam e não que destroem. Que sejamos luz nas redes sociais. Senhor, ordena os nossos estudos bíblicos. Que não leiamos a Tua palavra de forma superficial, mas que mergulhemos profundamente. Dá-nos fome pela palavra. Que meditemos dia e noite na Tua lei. Que a Bíblia não seja apenas um livro que lemos, mas a lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Revela-nos verdades novas cada vez que abrimos as Escrituras. Pai, ordena a nossa vida de oração além deste momento. Que não oremos apenas agora, mas continuamente ao longo do dia. Ensina-nos a orar sem cessar. Que tenhamos conversas constantes contigo. Que a oração seja tão natural quanto respirar. Que desenvolvamos intimidade profunda contigo através da oração persistente. Senhor, ordena os nossos vícios, se houver algum. Se há dependências que nos escravizam, quebra as correntes. Se há hábitos destrutivos que não conseguimos abandonar sozinhos, intervém com o teu poder. Seja vício em substâncias, em comportamentos, em relacionamentos tóxicos, liberta-nos completamente. Dá-nos a força que não temos, que experimentemos a verdadeira liberdade que só Tu podes dar. Pai, ordena as nossas expectativas. Muitas vezes sofremos porque esperamos coisas irreais das pessoas ou das situações. Ajusta as nossas expectativas à realidade. Que não coloquemos expectativas em pessoas que só Tu podes cumprir. Que não esperemos perfeição de seres imperfeitos. Que tenhamos expectativas saudáveis e realistas. Mas que nunca percamos a esperança em Ti, pois Tu podes fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Senhor, ordena a nossa sexualidade.
que vivamos de acordo com os teus padrões de pureza. Se somos solteiros, dá-nos força para nos mantermos puros. Se somos casados, abençoa a intimidade com o nosso cônjuge. Protege-nos da pornografia, da imoralidade sexual, da infidelidade. Que honremos o nosso corpo e o corpo do próximo. Cura feridas sexuais do passado, se houver. Pai, ordena o nosso serviço no reino. Mostra-nos onde e como servir. Se há um ministério específico para nós, revela-o. Se devemos servir nos bastidores, dá-nos humildade. Se devemos liderar, dá-nos sabedoria. Que sirvamos com excelência, com alegria, com fidelidade. Que não busquemos reconhecimento humano, mas a tua aprovação. Senhor, ordena as nossas contribuições financeiras para a obra de Deus. Ensina-nos a dizimar fielmente. Mostra-nos onde ofertar além do dízimo. Que sejamos generosos com a igreja, com missionários, com os necessitados. Que não retenhamos o que é teu. Que confiemos que não se pode superar Deus em generosidade. Que experimentemos a bênção de ser canal de provisão. Pai, ordena a nossa influência hoje. Que sejamos sal e luz onde quer que estejamos. Que a nossa presença faça diferença positiva nos ambientes. Que as pessoas sejam melhores por terem cruzado conosco. Que deixemos um rastro de bênção por onde passarmos. Que sejamos embaixadores dignos do reino de Deus em cada esfera de influência. Senhor, ordena a nossa resposta às críticas. Quando formos criticados construtivamente, que tenhamos humildade para ouvir e melhorar. Quando formos criticados destrutivamente, que tenhamos maturidade para filtrar. Que não nos deixemos abalar por opiniões alheias, mas que permaneçamos firmes na tua aprovação. Dá-nos discernimento para saber quando considerar uma crítica e quando ignorá-la. Pai, ordena os nossos momentos de solidão. Se ficarmos sozinhos hoje, que não nos sintamos solitários, que saibamos que Tu estás sempre conosco, que usemos os momentos de solitude para reflexão profunda, para oração íntima, para descanso verdadeiro, que a solidão não seja peso, mas presente, que aprendamos a desfrutar da Tua companhia. Senhor, ordena as nossas celebrações. Se houver motivos para comemorar hoje, que o façamos com gratidão a Ti. Se alguém fizer aniversário, que seja abençoado. Se houver conquistas a celebrar, que demos a Ti a glória. Que saibamos festejar as vitórias sem orgulho, com alegria pura e reconhecimento de que tudo vem de Ti. Pai, ordena a nossa memória seletiva. Ajuda-nos a lembrar das Tuas bênçãos e esquecer as ofensas. Que recordemos as vitórias passadas para ter fé nas batalhas presentes. Que não fiquemos presos a memórias dolorosas que já foram curadas. Que a nossa mente seja arquivo das Tuas maravilhas e não museu de mágoas. Fortalece a nossa capacidade de reter o que é bom. Senhor, ordena as nossas parcerias e sociedades. Se temos sócios nos negócios, que haja harmonia e confiança. Se trabalhamos em equipe, que haja colaboração verdadeira. Se temos parceiros em ministério, que haja unidade de propósito. Que escolhamos bem com quem nos associamos. Que não nos prendamos a julgos desiguais. Que as nossas parcerias sejam produtivas e honrem a Ti. Pai, ordena a nossa capacidade de adaptação. Vivemos em um mundo de mudanças constantes. Dá-nos flexibilidade para nos ajustarmos sem perdermos a essência. Que não sejamos tão rígidos que quebremos, nem tão flexíveis que percamos a forma. Que saibamos quando adaptar e quando permanecer firmes. Que mudemos o que precisa mudar e preservemos o que deve ser preservado. Senhor, ordena os nossos lutos se estivermos passando por algum. Se perdemos alguém querido, consola o nosso coração. Se estamos em processo de luto, caminha conosco pelo vale. Que saibamos que chorar não é falta de fé, mas expressão humana de amor. Que processemos a perda de forma saudável. Que encontremos em Ti o consolo que ninguém mais pode dar. Cura a dor da ausência. Pai,
ordena as nossas transições. Se estamos mudando de cidade, de emprego, de fase da vida, guia-nos. Transições são momentos vulneráveis. Dá-nos sabedoria para navegar as mudanças, que vejamos as transições não como ameaças, mas como oportunidades, que confiemos que Tu vais conosco para onde quer que formos, que nos adaptemos bem aos novos contextos. Senhor, ordena a nossa capacidade de celebrar as vitórias dos outros, que não tenhamos inveja quando outros prosperam, que nos alegremos genuinamente com o sucesso alheio. Que saibamos que a bênção sobre o outro não diminui a nossa, que tenhamos coração generoso que se alegra com quem se alegra. Liberta-nos da competitividade doentia. Pai, ordena os nossos hobbies e interesses, que tenhamos atividades que nos trazem alegria saudável. Se gostamos de esportes, que os pratiquemos. Se gostamos de arte, que a apreciemos. Se gostamos de música, que a desfrutemos. Que os nossos hobbies sejam forma de descanso e renovação. Que não nos sintamos culpados por ter momentos de lazer puro. Senhor, ordena a nossa pontualidade. Que sejamos pessoas de palavra que chegam no horário. Que respeitemos o tempo dos outros sendo pontuais. Se temos o hábito de atrasar, transforma-nos. Que a nossa pontualidade seja testemunho de caráter. Que gerenciemos bem o tempo para cumprir compromissos. Pai, ordena a nossa capacidade de pedir ajuda quando necessário. Muitas vezes sofremos sozinhos por orgulho de não admitir que precisamos de apoio. Dá-nos humildade para reconhecer limitações. Que saibamos que pedir ajuda não é fraqueza, mas sabedoria. Que tenhamos pessoas confiáveis a quem recorrer. Que sejamos vulneráveis de forma saudável. Senhor, ordena as nossas festas e confraternizações se participarmos de alguma hoje. Que sejam momentos de alegria pura. Que nos relacionemos bem com as pessoas. Que não exageremos em nada. Que sejamos luz mesmo em ambientes festivos. Que o nosso testemunho não seja manchado por comportamentos inadequados. Que saibamos nos divertir mantendo a santidade. Pai, ordena os nossos compromissos assumidos. Se prometemos algo, ajuda-nos a cumprir. Que a nossa palavra tenha valor. Que não façamos promessas que não podemos manter. Que sejamos conhecidos como pessoas confiáveis. Se assumimos responsabilidades, que as honremos. Que os outros possam contar conosco. Senhor, ordena as nossas inovações e criações. Se estamos desenvolvendo algo novo, inspira-nos. Se estamos criando um produto, aperfeiçoa-o. Se estamos escrevendo algo, unge as nossas mãos. Que tudo o que criarmos tenha excelência e propósito. Que as nossas criações abençoem pessoas e glorifiquem o Teu nome. Pai, ordena a nossa resposta ao sucesso se ele vier hoje. Que não nos orgulhemos quando as coisas derem certo, que demos a Ti toda a glória, que o sucesso não suba à nossa cabeça. Que permaneçamos humildes nos momentos de vitória, que saibamos que tudo o que temos e conquistamos vem de Ti. Que o sucesso não nos afaste de Ti, mas nos aproxime. Senhor, ordena a nossa capacidade de ensinar. Se alguém precisar aprender algo de nós hoje, que saibamos transmitir conhecimento com clareza e paciência. Que sejamos mestres generosos que compartilham o que sabem. Que não retenhamos informação por medo de concorrência. Que multipliquemos o conhecimento ensinando outros. Pai, ordena os nossos investimentos emocionais. Que saibamos em quem investir afeto, tempo, energia. Que não desperdicemos recursos emocionais em relacionamentos que só nos drenam. Que tenhamos sabedoria para saber quando insistir e quando desistir de relacionamentos.
que investamos onde há reciprocidade e potencial de crescimento mútuo. Senhor, ordena a nossa resposta à rejeição se a enfrentarmos. Quando formos rejeitados, que não internalizemos isso como definição do nosso valor. Que saibamos que a rejeição humana não anula a tua aceitação. Que usemos a rejeição como redireção para caminhos melhores. Que não fiquemos presos a lugares onde não somos valorizados. Que sigamos em frente com confiança. Pai, ordena os nossos recursos naturais. Se temos terra, que seja frutífera. Se temos água, que seja pura. Se temos ar, que seja limpo. Que sejamos bons mordomos da criação. Que não poluamos, que não desperdicemos, que não destruamos. Que cuidemos do planeta que nos confiaste. Que as futuras gerações encontrem um mundo habitável. Senhor, ordena as nossas conquistas acadêmicas se estivermos estudando. Que passemos nas provas, que concluamos os cursos, que obtenhamos os diplomas. Dá-nos capacidade de aprendizado, memória excelente, compreensão profunda. Que os nossos estudos nos preparem para servir melhor. Abençoa professores, colegas, instituições. Pai, ordena a nossa resposta aos milagres quando os presenciarmos. Que não os tomemos como garantidos, que cada milagre aumente a nossa fé, que testemunhemos das tuas maravilhas, que registremos os milagres para não esquecê-los, que cada manifestação sobrenatural do teu poder nos lembre de que serves um Deus vivo e ativo. Senhor, ordena os nossos legados. Que vivamos de forma que deixemos marca positiva. Que quando partirmos deste mundo, as pessoas se lembrem de nós com carinho. Que construamos algo que perdure além da nossa existência. Que investimos em coisas eternas. Que o nosso legado seja de fé, amor e serviço. Pai, ordena as nossas orações pelos outros. Que sejamos intercessores fiéis. Que oremos pelas autoridades, pelos líderes espirituais, pelos missionários, pelos doentes, pelos perdidos. Que a nossa vida de oração não seja egoísta, focada apenas nas nossas necessidades. Que carreguemos os fardos uns dos outros em oração. Senhor, ordena a nossa resposta às oportunidades que surgirem hoje. Dá-nos discernimento para reconhecer portas abertas. Dá-nos coragem para atravessá-las. Que não percamos oportunidades por medo ou indecisão. Que saibamos quando é o momento certo de agir. Que aproveitemos as chances que nos deres sem presunção, mas com fé. Pai, ordena os nossos arrependimentos profundos. Se há pecados ocultos que ainda não confessamos, traz convicção. Que não escondamos nada de Ti, que sejamos completamente transparentes diante de Ti. Que experimentemos a liberdade que vem da confissão honesta, que saibamos que não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Senhor, ordena as nossas conquistas espirituais, que cresçamos no fruto do Espírito, que desenvolvamos amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Que a cada dia sejamos mais parecidos com Cristo. Que haja crescimento espiritual visível e mensurável em nossas vidas. Pai, ordena a nossa capacidade de recomeçar. Se falhamos ontem, que hoje seja novo começo. Que não fiquemos presos aos erros do passado. Que tuas misericórdias que se renovam cada manhã nos deem força para tentar novamente. Que nunca seja tarde demais para recomeçar. Que cada dia seja a oportunidade de escrever nova história. Senhor, ordena os nossos relacionamentos com vizinhos, que sejamos bons vizinhos, que haja paz nas nossas comunidades, que ajudemos quando necessário, que resolvamos conflitos com maturidade, que sejamos luz no nosso bairro, que as pessoas ao nosso redor sejam abençoadas por termos como vizinhos. Pai, ordena as nossas respostas às mudanças climáticas e desastres naturais se ocorrerem.
Protege-nos de tempestades, de enchentes, de terremotos, de qualquer calamidade. Se houver alertas, que tomemos as precauções necessárias. Se outros forem afetados, que sejamos solidários. Usa-nos para ajudar em situações de crise. Senhor, ordena a nossa capacidade de sonhar, que não percamos a capacidade de imaginar futuro melhor, que tenhamos visões e sonhos que vêm de Ti. Que não limitemos o Teu poder com a nossa pequena imaginação, que sonhemos grande porque servimos Deus grande, que os nossos sonhos estejam alinhados com os Teus propósitos. Pai, ordena os nossos testemunhos, que saibamos compartilhar o que Tu fizeste em nossas vidas, que não tenhamos vergonha do Evangelho, que as nossas histórias de transformação inspirem outros. Que sejamos testemunhas eficazes do Teu poder, que saibamos contar a nossa história de forma que aponte para Ti. Senhor, ordena as nossas despedidas se tivermos que nos separar de alguém hoje. Que sejam despedidas amorosas, que não deixemos coisas importantes por dizer, que abracemos com carinho, que abençoemos com sinceridade. Que não saibamos se haverá novo encontro, então que cada despedida seja especial. Pai, ordena a nossa resistência às tentações específicas que sabemos que virão. Se há situações que costumam nos fazer tropeçar, prepara-nos, dá-nos a armadura completa. Que vigiemos e oremos para não cairmos em tentação, que fujamos da aparência do mal. Que fechemos todas as brechas que o inimigo costuma usar para nos atacar. Senhor, ordena os nossos momentos de adoração espontânea ao longo do dia. Que não limitemos o louvor a momentos formais. Que adoremos enquanto dirigimos, enquanto trabalhamos, enquanto fazemos tarefas domésticas. Que a adoração seja estilo de vida. Que o nosso coração esteja em constante atitude de exaltação a Ti. Pai, ordena cada segundo que resta deste dia. Desde este momento até a hora de dormir, que tudo esteja sob o Teu controle. Que não haja surpresas negativas, que não passes pelo filtro da Tua permissão. Que cada minuto conte para a eternidade. Que vivamos este dia de forma que no final possamos dizer, valeu a pena. Senhor, selamos tudo o que oramos até aqui. Que cada palavra proferida seja confirmada no céu. Que cada pedido feito segundo a Tua vontade seja atendido. Que esta oração não seja apenas palavras bonitas, mas decretos poderosos que mudam a realidade. Declaramos que este dia está ordenado por Ti. Que assim seja no nome poderoso de Jesus. Amém. Pai amado, prosseguimos intercedendo por áreas ainda mais específicas que precisam da Tua ordem divina. Ordena as nossas relações com autoridades. Se tivermos que lidar com policiais, juízes, fiscais, que haja favor. Que cumpramos as leis da terra enquanto obedecemos às leis do céu. Que sejamos cidadãos exemplares. Se há injustiças no sistema, que sejas Tu o nosso advogado. Que encontremos graça diante de toda a autoridade. Senhor, ordena os nossos veículos, se os utilizarmos hoje, que funcionem perfeitamente, que não haja pane, que não faltem combustível ou fluidos, que os pneus estejam em bom estado. Protege-nos de acidentes de trânsito, que dirijamos com prudência, que cheguemos aos destinos em segurança. Abençoa também o transporte público se o utilizarmos. Pai, ordena as nossas compras se formos às lojas, que encontremos o que precisamos, que os preços sejam justos, que não sejamos enganados. Dá-nos sabedoria para não comprarmos por impulso, que gastemos com responsabilidade, que cada compra seja necessária e bem pensada. Senhor, ordena os nossos encontros casuais. As pessoas com quem cruzaremos hoje não são coincidências. Prepara-nos para cada interação. Se há alguém que precisa de uma palavra de encorajamento, coloca-o no nosso caminho. Se há alguém que pode nos abençoar, permite o encontro. Que cada conversa, mesmo breve, tenha propósito divino. Pai,
ordena as nossas refeições hoje. Abençoa o alimento que consumiremos, que nutra o nosso corpo adequadamente. Se comermos em restaurantes, que a comida seja preparada com higiene. Protege-nos de intoxicações alimentares, que tenhamos comunhão agradável à mesa, que as refeições sejam momentos de gratidão e não apenas de consumo. Senhor, ordena os nossos exercícios físicos se os praticarmos, que sejam produtivos e seguros, que não nos machuquemos, que fortaleçamos o corpo sem prejudicá-lo. Dá-nos disciplina para manter rotina saudável, que cuidemos bem do templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo físico. Pai, ordena as nossas consultas médicas se tivermos alguma marcada, que os profissionais de saúde sejam competentes e atenciosos, que os diagnósticos sejam precisos, que os tratamentos sejam eficazes. Se houver necessidade de exames, que os resultados sejam favoráveis. Que experimentemos a tua cura através da medicina ou sobrenaturalmente. Senhor, ordena os nossos pagamentos e recebimentos financeiros hoje. Se temos que pagar contas, que haja recursos suficientes. Se esperamos receber pagamentos, que cheguem no prazo. Que não haja atrasos nem complicações bancárias. Protege-nos de fraudes financeiras. Que as transações sejam seguras e corretas. Pai, ordena as nossas interações digitais. Se enviarmos mensagens, que sejam bem compreendidas. Se recebermos comunicações, que saibamos interpretar corretamente. Que não haja mal-entendidos por causa da comunicação escrita. Que usemos a tecnologia para edificar e não para destruir relacionamentos. Senhor, ordena as nossas responsabilidades domésticas. Se há tarefas de casa a fazer, dá-nos disposição. Que limpemos, organizemos, cuidemos do nosso lar com alegria. Que o ambiente onde vivemos seja limpo, organizado e acolhedor. Que reflita a ordem que há em ti. Que o nosso lar seja santuário de paz. Pai, ordena as nossas interações com animais. Se temos animais de estimação, que cuidemos bem deles. Se encontrarmos animais na rua, que saibamos como agir. Protege-nos de animais perigosos, que tratemos toda a criação com respeito, pois tudo foi feito por ti. Senhor, ordena os nossos impostos e obrigações fiscais, que paguemos o que devemos ao governo com honestidade, que não soneguemos nem fraudemos, que sejamos íntegros em todas as transações financeiras. Que cumpramos nossas obrigações como contribuintes responsáveis. Pai, ordena as nossas roupas e aparência, que nos vistamos com modéstia e bom gosto, que a nossa aparência seja apresentável sem ser vaidosa, que cuidemos da higiene pessoal, que nos apresentemos bem sem buscar chamar atenção, que a beleza interior seja mais importante que a exterior. Senhor, ordena os nossos encontros românticos se houver algum planejado. Se estamos namorando, que o relacionamento honre a ti. Se estamos buscando um parceiro, dirige-nos à pessoa certa. Se estamos casados, reaviva o romance no casamento. Que os relacionamentos afetivos sejam saudáveis e glorifiquem o teu nome. Pai, ordena as nossas votações e decisões cívicas se houver eleições. Dá-nos sabedoria para escolher bem os líderes. Que votemos com consciência e oração, que participemos ativamente da construção de uma sociedade melhor, que sejamos sal e luz também na esfera política. Senhor, ordena as nossas leituras. Se lermos livros, artigos, notícias, que sejam conteúdos edificantes. Protege a nossa mente de lixo intelectual, que consumamos informação de qualidade. Que sejamos seletivos com o que permitimos entrar em nossa mente através da leitura. Pai, ordena as nossas músicas e entretenimento. Que ouçamos músicas que elevam o espírito. Que assistamos a conteúdos que não contaminam a alma. Que sejamos criteriosos com o entretenimento. Que não alimentemos a carne com conteúdos mundanos. Que busquemos diversão saudável e pura.
Senhor, ordena os nossos investimentos de longo prazo. Se estamos planejando o futuro financeiro, dá-nos sabedoria, que tomemos decisões prudentes sobre aposentadoria, poupança, investimentos, que não sejamos nem avarentos nem imprudentes, que confiemos em Ti como provedor, mas que sejamos também responsáveis. Pai, ordena as nossas heranças e legados materiais. Se recebermos herança, que a administremos bem. Se deixaremos herança, que seja bênção e não maldição para os herdeiros. Que não haja disputas familiares por causa de bens materiais. Que o amor seja mais importante que posses. Senhor, ordena as nossas rivalidades se houver alguma. Que não cultivemos inimizades. Que busquemos a paz com todos na medida do possível. Se há competição saudável, que ela nos motive a melhorar. Se há rivalidade doentia, que seja eliminada. Que não vejamos os outros como inimigos, mas como irmãos. Pai, ordena os nossos segredos. Se há coisas que precisam permanecer confidenciais, guarda a nossa boca. Se há segredos que precisam ser revelados para trazer cura, dá-nos coragem. Que não guardemos segredos que nos adoecem. Que saibamos quando falar e quando calar. Senhor, ordena as nossas alianças e pactos. Se fizemos votos, ajuda-nos a cumpri-los. Se assumimos compromissos, que sejamos fiéis. Que a nossa palavra seja firme. Que não quebremos alianças levianamente. Que honremos os pactos que fizemos contigo e com as pessoas. Pai, ordena as nossas cicatrizes emocionais. Há feridas que já fecharam, mas deixaram marcas. Que essas cicatrizes sejam testemunho da tua cura e não lembretes de dor. Que as experiências difíceis do passado nos fortaleçam e não nos paralisem. Que transformes dor em propósito. Senhor, ordena os nossos talentos escondidos. Há habilidades em nós que ainda não descobrimos ou não desenvolvemos. Revela-os. Dá-nos oportunidades de explorar novos dons. Que não morramos com a música ainda dentro de nós. Que realizemos todo o potencial que colocaste em nosso ser. Pai, ordena as nossas rotinas e rituais saudáveis. Ajuda-nos a estabelecer hábitos que nos fazem bem. Que tenhamos disciplina para manter rotinas produtivas. Que os rituais diários nos aproximem de Ti. Que criemos estruturas que sustentam a vida que queremos viver. Senhor, ordena as nossas curiosidades e busca por conhecimento. Que sejamos eternos aprendizes. Que mantenhamos a mente aberta para novos conhecimentos. Que busquemos sabedoria em todas as áreas. Que nunca paremos de crescer intelectualmente. Que a busca por conhecimento nos aproxime de Ti, o Criador de tudo. Pai, ordena os nossos limites físicos. Se há coisas que o nosso corpo não pode fazer, ajuda-nos a aceitar. Se há limitações por idade, doença ou deficiência, dá-nos graça. Que não nos revoltemos contra as limitações, mas que encontremos formas criativas de viver plenamente dentro delas. Senhor, ordena as nossas comemorações de vitórias pequenas. Que celebremos cada progresso, por menor que seja. Que não esperemos apenas grandes conquistas para festejar. Que agradeçamos pelos pequenos avanços. Que reconheçamos que grandes vitórias são compostas de pequenas conquistas diárias. Pai, ordena as nossas decepções se vierem. Quando as coisas não saírem como esperávamos, que não desmoronemos. Que saibamos processar decepções de forma saudável. Que aprendamos com os fracassos. Que a decepção não se transforme em amargura. Que continuemos tentando mesmo após desapontamentos. Senhor, ordena os nossos conselhos quando as pessoas nos procurarem. Que não falemos da nossa própria sabedoria, mas da Tua. Que sejamos prudentes ao aconselhar. Que não assumamos responsabilidades que não nos cabem. Que direcionemos as pessoas a Ti, a fonte de toda sabedoria. Pai,
ordena as nossas reações às notícias que receberemos hoje. Sejam boas ou más notícias, que reagimos com equilíbrio. Que não nos exaltemos demais com boas notícias, nem nos desesperemos com más. Que mantenhamos a fé independente das circunstâncias. Que saibamos que Tu estás no controle. Senhor, ordena os nossos arrependimentos preventivos. Que antes de pecar, já sintamos o peso da consequência. Que a convicção do Espírito Santo nos impeça de fazer o que não devemos. Que sejamos sensíveis à Tua voz que nos alerta antes de errarmos. Pai, ordena as nossas reconciliações necessárias. Se há relacionamentos rompidos que precisam ser restaurados, que tomemos a iniciativa. Que não esperemos o outro dar o primeiro passo. Que sejamos humildes para pedir perdão e maduros para perdoar. Que restauremos pontes que foram queimadas. Senhor, ordena as nossas vulnerabilidades. Que não tenhamos vergonha de admitir fraquezas. Que saibamos que é na fraqueza que o Teu poder se aperfeiçoa. Que sejamos autênticos sobre nossas lutas. Que a vulnerabilidade nos conecte genuinamente com as pessoas. Pai, ordena os nossos silêncios. Que saibamos quando calar é mais sábio que falar. Que o silêncio não seja omissão quando devemos nos posicionar, mas prudência quando as palavras podem causar dano. Que aprendamos o poder do silêncio orante. Senhor, ordena as nossas indignações justas. Quando virmos injustiça, que nos indignemos de forma santa. Que o zelo pela Tua casa nos consuma. Que lutemos contra o que é errado sem nos tornarmos amargos. Que canalizemos a indignação em ação construtiva. Pai, ordena as nossas identidades. Que saibamos quem somos em Ti. Que não busquemos identidade em coisas temporais. Que nossa identidade esteja firmada em sermos filhos Teus. Que não permitamos que outros definam quem somos. Que vivamos a partir da identidade que Tu nos deste. Senhor, ordena os nossos ritmos. Que não vivamos sempre acelerados, nem sempre lentos demais. Que haja equilíbrio entre ação e contemplação, entre trabalho e descanso, entre falar e ouvir. Que encontremos o ritmo certo para cada estação da vida. Pai, ordena as nossas despedidas de coisas que precisam ficar no passado. Que saibamos soltar o que já cumpriu seu propósito. Que não nos apeguemos a relacionamentos, empregos, lugares ou coisas que já deveriam ter ficado para trás. Que avancemos para o que está adiante. Senhor, ordena as nossas boas-vindas ao novo. Quando coisas novas vierem, que as recebamos com fé. Que não tenhamos medo do desconhecido, que abracemos as novidades que vêm de Ti, que sejamos abertos a novos começos, novas pessoas, novas oportunidades. Pai, ordena as nossas contribuições únicas. Cada um de nós tem algo único para oferecer ao mundo. Que descubramos qual é a nossa contribuição específica, que não tentemos ser cópia de ninguém, que sejamos autênticos na expressão dos dons que nos deste. Senhor, ordena os nossos encerramentos. Se há capítulos que precisam ser fechados, que os fechemos bem, que não deixemos pendências desnecessárias. Que saibamos terminar bem o que começamos, que cada encerramento seja feito com gratidão pelo que foi e esperança pelo que virá. Pai, ordena as nossas bênçãos sobre outros. Que sejamos generosos em abençoar as pessoas com palavras e ações. Que não retenhamos bênçãos por inveja, que quanto mais abençoarmos outros, mais sejamos abençoados. Que sejamos canais de bênção. Senhor, ordena as nossas orações de guerra espiritual. Quando enfrentarmos forças espirituais, que lutemos com as armas corretas. Que saibamos que a nossa luta não é contra carne e sangue. Que usemos a autoridade que nos deste em Cristo. Que vençamos batalhas espirituais através da oração. Pai, ordena as nossas restaurações necessárias. O que foi quebrado, restaura. O que foi perdido, recupera.
O que foi roubado, devolve. Que experimentemos restauração em todas as áreas, que vejamos beleza surgir das cinzas, alegria surgir do luto, louvor surgir do espírito angustiado. Senhor, ordena as nossas esperanças renovadas. Quando a esperança parecer morta, ressuscita-a. Quando o desânimo tentar nos dominar, reaviva a esperança. Que nunca percamos a capacidade de esperar coisas boas de Ti. Que a esperança seja a âncora firme da nossa alma. Pai, ordena cada respiração que ainda daremos hoje. Cada fôlego é presente Teu. Que respiremos com gratidão. Que cada inspiração nos encha não apenas de ar, mas da Tua presença. Que cada expiração libere ansiedade e receba paz. Senhor, ordena o encerramento deste dia quando chegar a noite. Que adormeçamos em paz. Que o sono seja reparador. Que os sonhos sejam agradáveis. Que acordemos amanhã renovados. Que cada dia que vives seja melhor que o anterior. Pai, ordena as nossas últimas palavras deste dia. Que a última coisa que digamos antes de dormir seja bênção. Que abençoemos os que amamos. Que declaremos gratidão. Que falemos palavras de fé sobre o amanhã. Que o dia termine em tom de esperança. Senhor, ordena cada pessoa que orou conosco hoje. Toca cada vida que se uniu a esta oração. Que cada coração seja transformado. Que cada necessidade seja suprida. Que cada dor seja curada. Que cada sonho seja realizado segundo a Tua vontade. Pai, ordena tudo o que não mencionamos, mas que sabes que precisamos. Tu conheces cada detalhe, cada necessidade, cada desejo secreto do nosso coração. Intervém em tudo, que nada escape ao Teu cuidado, que tudo seja ordenado pela Tua mão poderosa. Senhor, finalizamos esta oração com corações transbordando de gratidão. Obrigado por nos ouvires. Obrigado por Te importares com cada detalhe das nossas vidas. Obrigado por ordenares os nossos passos. Obrigado por seres Deus fiel que nunca nos abandona. Declaramos que este dia está completamente ordenado por Ti. Que assim seja, que assim permaneça, que assim termine. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, selamos tudo o que foi orado. Amém e amém. Agradecimento e bênção final. Pai Celestial, com corações profundamente gratos, Te agradecemos por este momento sagrado de oração. Obrigado por nunca nos deixares nem nos abandonares. Obrigado por Tua presença constante que nos sustenta a cada instante. Obrigado pela possibilidade de começarmos este dia colocando-Te em primeiro lugar, sabendo que quando buscamos primeiro o Teu reino e a Tua justiça, todas as outras coisas nos são acrescentadas. Que vivamos cada hora deste dia cheios de gratidão e alegria, conscientes de que estamos sob a Tua graça inesgotável. Que cada manhã seja um novo começo, guiado por esta verdade poderosa de Mateus, capítulo 6, versículo 33. Enquanto caminhamos em Tua presença e Te colocamos em primeiro lugar em cada decisão e ação. Oramos tudo isto em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Chamada para a ação, querido irmão, querida irmã, se esta oração tocou o teu coração, eu te convido a compartilhá-la com alguém que precisa de uma palavra de alento hoje. Há pessoas ao teu redor que estão vivendo em desordem, em caos, em ansiedade, e esta mensagem pode ser exatamente o que elas precisam ouvir. Escreve Amém nos comentários para que possamos formar uma corrente de fé e nos fortalecer mutuamente. Se ainda não és inscrito neste canal, inscreve-te agora para receber mais mensagens que edificarão a tua fé e te aproximarão cada dia mais de Deus. Ativa o sininho das notificações para não perderes nenhuma oração poderosa. E lembra-te, a bênção do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam contigo hoje e sempre. Que este seja o melhor dia da tua vida, porque Deus está ordenando cada detalhe dele. Vai em paz,
vai em fé, vai na certeza de que o Senhor está contigo. Amém. Amém.